Olá pessoal, tudo bem com vocês? Inicialmente queria agradecer a oportunidade ao segundo Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS online, pela oportunidade de estar abordando um tema de extrema importância, porque a raiva é uma questão de saúde única. Meu nome é Anita, eu sou médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Sergipe em 2022. Tenho especialização em saúde pública e vigilância sanitária pela FAVENE. Possuo mestrado em ciências aplicadas à saúde, também pela Universidade Federal de Sergipe. E atualmente sou doutoranda em epidemiologia no programa de pós-graduação em ciência animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. Trazendo um conceito importante, que é o conceito de zoonoses, que segundo a Organização Mundial da Saúde, as zoonoses elas são as doenças ou infecções transmitidas entre animais e os seres humanos, como pode-se observar nessa imagem, e elas podem ter etiologia viral, bacteriana, fúngica ou até mesmo ser causada por prions. E muitas doenças humanas, elas são oriundas de animais. E as, e as zoonoses, elas surgem na interface humano, animal e ambiente, que é a interface da saúde única. Trouxe aqui um exemplo da raiva, que ela é uma zoonose que surge na interface da saúde única. Nesse esquema, pode-se observar a presença de morcegos, né? Questões de desmatamento, garimpo, né? Modificam os desses morcegos e esses morcegos eles podem, né, transbordar o vírus da raiva, né, acaba aí afetando animais de produção como bovinos e também pode afetar os seres humanos. Por isso que ela é uma questão de saúde única por surgir nesta interface. E a saúde única, a tríade da saúde única, ela é baseada em 3 pilares, que é o pilar da saúde humana, saúde animal e o meio ambiente. E o termo One Health, que é o termo que define o conceito de saúde única, são todos os esforços colaborativos e multidisciplinares nos níveis local, regional, nacional e global que venham, né, enfrentar ameaças à saúde e também ao bem-estar. Né? E a saúde única, ela conta com a participação de diversos profissionais, como profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, epidemiologistas, profissionais da saúde animal, como é o caso de médicos veterinários, zootecnistas e também casos de profissionais que atuam no meio ambiente, como é o caso de biólogos e entre outros profissionais. Eu trouxe aqui um contexto histórico da saúde única, que ele não é. Vale ressaltar também que o conceito de saúde única ele não é meramente um conceito. São todos os esforços que eu mencionei anteriormente, né, para prevenir ameaças à saúde e também ao meio ambiente. E esse contexto da saúde única, ele não é recente, né? Eu trouxe aqui o histórico que data-se desde o reinado do rei Ashoka antes de Cristo, né, que ele já utilizava algumas plantas medicinais, né, tanto em humanos quanto animais, para fins terapêuticos. O médico Rudolf Virchow, em 1821, que ele defendia a ideia que entre a medicina e a medicina veterinária não deveria haver divisórias, e em 1846 teve um marco importante que foi a instituição do termo saúde pública veterinária. Em 1964, Calvin lança uma obra que enfatiza essa questão da saúde humana ser, e a saúde animal ser influenciada por questões do ambiente que estão inseridos. E em 2004, né, ocorre o primeiro simpósio da Wildlife, né, sobre que reúne diversos especialistas para debates de doenças oriundas de animais selvagens. Em 2007, tem um acontecimento importante, que ocorre a primeira conferência
Internacional sobre a Influenza Aviária e Pandêmica, e em 2008 a instituição por órgãos da saúde como a OMS, a UPAS e a FAO, em que institui o termo de saúde única como o conceito, né, através da iniciativa Um Mundo e uma Saúde. Em 2009, né, há o lançamento do primeiro escritório de saúde única, e em 2011 ocorre o primeiro Congresso Internacional de Saúde Única na Austrália, onde reúne diversos especialistas. Em 2016, no Brasil, a criação da rede One Health Brasil, né, que reúne grupos One Health de todo o país. E recentemente, né, em 2024, tivemos a instituição no Brasil do Dia Mundial da Saúde Única, que fica reconhecido como o dia 3 de novembro. Né? E trazendo um pouco aqui sobre a raiva ela é uma doença viral zoonótica que é uma ameaça para a saúde pública por apresentar uma alta taxa de letalidade, que é próxima de 100%, e fatores econômicos, sociais e ecológicos estão intrinsecamente, né, relacionados com a sua transmissão. Como se pode observar aqui na imagem, né, a gente vê um cão que tem proximidade com morcegos, está inserido num ambiente que seja propício à transmissão, e tem contato também com seres humanos. E, além disso, ela é considerada como uma doença da pobreza e da desinformação, porque muitas pessoas ainda desconhecem, né, as medidas de prevenção. É uma doença que ela é endêmica na Ásia e na África, são os continentes que mais têm casos de raiva. E no Brasil, entre o período de 2010 a 2022, foram notificados 45 casos de raiva humana, né, sendo a raiva aí uma das doenças mais letais. E além desses impactos que a raiva causa para a saúde pública, ela também causa diversos prejuízos para a pecuária, que é um setor de importância para o nosso país, porque ela afeta também os animais de produção. É uma doença negligenciada, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, e para que haja prevenção da raiva e também do controle, é necessário que haja abordagem One Health, né, que é a abordagem da saúde única, reconhecendo os três pilares, né, pensando em medidas preventivas aí nos três aspectos da saúde única. E compreender, né, a frequência, a distribuição e os determinantes que causam a raiva é essencial para a sua prevenção. Trazendo assim um pouco da etiologia da raiva, né, como pode se observar aqui na imagem, o vírus da raiva ele é um vírus da ordem Mononegavirales, da família Rhabdoviridae e do gênero Lyssavirus, que é esse que observa-se aqui na imagem. Esse vírus ele possui uma estrutura que é composta por glicoproteínas, né, a proteína matriz, a fosfoproteína, RNA polimerase, a nucleoproteína, e ele é formado aí por uma camada bilipídica. E no Brasil, né, o Ministério da Saúde detectou algumas variantes antigênicas que já se encontram em circulação, né, que é a variante genética do tipo 1 e tipo 2 compatível com cães familiares, que é o cão doméstico, né, a variante genética 2, do tipo 2, que é a do cachorro do mato, a variante genética do tipo 3, que é comumente encontrada no Desmodus rotundus, que é um morcego hematófago que tem hábitos alimentares sanguíneos, o morcego Tadaridas brasiliensis, que é um morcego não hematófago, que é a variante genética do tipo 4, a variante genética 6, que é encontrada no Lausírios cinereus, que é também um morcego não hematófago, e também a variante genética que é compatível com o Calitrix, que é o sagui do tufo branco. Com relação à epidemiologia da raiva nas Américas, entre 2022 a 2023, né, foram registrados 17 casos com óbitos, sendo 6 casos transmitidos por cães no Haiti, Venezuela, Peru e na Bolívia,
e outros 11 casos transmitidos por outros animais, como gatos, morcegos, né, em países como México, Brasil e Bolívia. E no mundo existem muitos casos de raiva humana transmitida por cães. E no Brasil, né, a raiva humana teve um decréscimo devido, né, ao sucesso das estratégias de vacinação que eu vou falar posteriormente. Em Sergipe, os últimos casos de raiva humana ocorreram em 2000 e em 2005 em pacientes do sexo masculino, residentes de Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, né? Sergipe não registra casos de raiva humana há muitos anos. E essa é uma doença que apresenta 4 tipos de ciclos epidemiológicos, como pode-se observar, né? O ciclo aéreo, que é composto por quirópteros, tanto os hematófagos quanto os não hematófagos. O ciclo silvestre, que é composto por canídeos selvagens e primatas não humanos. O ciclo urbano, que é composto por cães e gatos. O ciclo rural, por animais de produção, como é o caso de bovinos, equídeos, suídeos, ovinos e caprinos. E o ser humano ele se encontra, né, representado aí no meio porque ele pode se infectar por qualquer um desses ciclos devido ao processo de spillover, que é quando há o transbordamento desse vírus, né, que é uma variante que ela é espécie específica, ela consegue, né, infectar outra espécie e se adaptar nessa outra espécie. Eu trouxe aqui uma representação esquemática, né, dos ciclos epidemiológicos da raiva, né, sobre a interface humano, animal e ambiente, a interface da saúde única, como pode se observar, que ela está presente em 3 ambientes, né, que a gente apresenta o ambiente urbano, o ambiente rural e aqui também áreas de floresta, que são esquematizadas para demonstrar que a raiva é uma questão de saúde única, porque pode ser influenciada pelo ambiente e afetar a saúde dos animais e também a saúde humana. Com relação à patogenia, né, da doença, a raiva, ela é uma doença que ela é transmitida, né, sua exposição pode ocorrer através de mordeduras, arranhaduras ou lambeduras de animais infectados, né? Quando ocorre a mordedura no músculo, esse vírus ele migra até o sistema nervoso central. Após o sistema nervoso central, ele é eliminado através das glândulas salivares, por isso que a sua infecção ocorre através da transmissão de mordeduras, arranhaduras e lambeduras. E a lambedura, né, nas unhas do gato, né, são encontradas saliva porque o gato ele tem esse hábito, né, de lamber e o vírus ele pode estar ali presente na saliva das unhas e no momento da arranhadura, né, ele ser transmitido. Quanto às manifestações clínicas em humanos, né, após a exposição, que eu mencionei anteriormente, que pode ser através de mordedura, arranhadura ou lambedura, né, tem um período de incubação da doença que dura em torno de 20 a 90 dias, e essa doença ela tem 2 tipos de manifestações clínicas, que é 2 formas, a forma furiosa e a forma paralítica. Na forma furiosa, né, a fase pródroma, ela dura em torno de 1 a 2 dias, com febre, prurido e parestesia. A fase neurológica aguda dura em torno de 1 a 4 dias, com sinais de hipersalivação, piloereção, dilatação de pupilas, hidrofobia, que é o medo de água, aerofobia, disfagia, espasmos respiratórios, hiperventilação e outros sinais clínicos, né? E pode ocorrer o coma e a morte ocorre em torno de 1 a 7 dias. Já na forma paralítica, né, a fase pródroma também é igual à forma furiosa,
né? Só que a fase neurológica aguda, ela dura em torno de 1 a 4 dias, só que com sinais clínicos de quadriplegia, disartria, disfagia, hipersalivação, espasmos respiratórios, insuficiência respiratória, hidrofobia, entre outros sinais clínicos. O coma também pode ocorrer e o óbito leva em torno de 1 a 7 dias, que é o tempo de evolução do vírus. Com relação ao diagnóstico da doença, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a anamnese e o exame deve ser, né, de modo a identificar aspectos epidemiológicos e também verificar a presença de sinais neurológicos, uma vez que a raiva ela traz nessa sintomatologia. O diagnóstico preconizado pelo Ministério da Saúde é o teste de imunofluorescência direta. Pode ser feito também o PCR com amostras de córnea, folículo piloso. E no caso de ocorrer o óbito, antes da confirmação, né, pode-se realizar autópsia para confirmar, né, ou excluir a infecção. E o diagnóstico diferencial da raiva, né, ela cursa com outras doenças que afetam o sistema nervoso, como é o caso de tétano, pasteurelose, encefalites virais, entre outros. Né? Com relação ao tratamento, não existe assim um tratamento específico para raiva, né? Tem um tratamento que foi utilizado nos Estados Unidos, que é o protocolo de Milwaukee, né, que promoveu a recuperação clínica. E no Brasil, esse protocolo ele foi utilizado lá em 2008, né, quando o Brasil registrou a primeira recuperação clínica da raiva. Por que eu digo recuperação clínica? Porque os sobreviventes da raiva, eles sobrevivem e ficam, né, aí com algumas sequelas neurológicas, que são sequelas bem graves. E esse protocolo de Milwaukee, ele teve uma adaptação em Recife, por isso que ele recebeu esse nome de Protocolo de Recife, porque é uma adaptação do protocolo de Milwaukee e foi onde promoveu a primeira recuperação clínica de um adolescente agredido por morcego em Floresta, Pernambuco. Como a raiva ela possui uma alta taxa de letalidade, né, como eu mencionei, que é próxima de 100%, esse estudo de Fuchs e colaboradores em 2017 traz essa abordagem que no mundo existem menos de 20 sobreviventes da raiva entre 1970 a 2014. O Brasil aqui registrou que em 2008, que foi o paciente que eu mencionei anteriormente, sexo masculino, faixa etária de 15 anos, e que foi agredido por morcego, onde foi realizado, né, a adaptação do protocolo de Milwaukee, que ficou conhecido como protocolo de Recife. Esse aqui foi o primeiro sobrevivente da raiva, né, na primeira imagem, que foi o caso de Marciano, em Floresta, Pernambuco. Como pode se observar na imagem, ele tem algumas sequelas neurológicas. E aqui, na segunda imagem, foi o segundo caso de sobrevivência da raiva no Brasil, que foi no Amazonas, em 2017. Também foi um adolescente agredido por morcego e atualmente também convive com sequelas neurológicas. Com relação à prevenção da raiva, né, no Brasil nós temos o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, que foi instituído em 1973, e esse programa ele se baseia na profilaxia da raiva humana, que é de pré e pós-exposição, na campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos e na educação em saúde. A profilaxia para a exposição da raiva humana, ela é destinada para profissionais, né, que estão com risco de exposição permanente ao vírus da raiva, como é o caso de médicos veterinários, biólogos, profissionais que atuam em contato com vírus, estudantes das ciências agrárias e áreas afins, pessoas que trabalham com captura de morcegos, espeleólogos, que são pessoas que trabalham em cavernas, e pessoas com risco de exposição ocupacional ao vírus, como é o caso de alguns turistas que viajam para áreas de risco.
E a profilaxia pós-exposição da raiva humana, que é a profilaxia que a gente faz após ter algum tipo de acidente antirrábico, né? Foi mordido, arranhado, teve algum tipo de lambedura para um animal, que seja potencialmente transmissor da raiva, né? Procura a unidade básica de saúde para fazer a profilaxia pós-exposição. E a profilaxia pós-exposição, né? Ela foi atualizada em 2022, de acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, que atualiza o protocolo de profilaxia pré-exposição, pós e reexposição da raiva humana no Brasil, né? Aí adequando aí o número de doses. Um ponto importante é a campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos, né? O Ministério da Saúde ele preconiza uma meta anual de vacinação de 80% da população canina e felina nos estados, né? Porque a vacinação ela pode prevenir os casos de raiva tanto em animais e humanos, né? Os casos de raiva do ciclo urbano. E ela tem se mostrado eficaz, uma vez que o Brasil tem um decréscimo de casos de raiva em cães e gatos. Né? Aqui nessa imagem foi a campanha de vacinação do município Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, em que os alunos do curso de Medicina Veterinária participaram, auxiliando os agentes de endemias na vacinação dos cães e gatos da zona urbana. E vale ressaltar também que alguns estados da região sul, eles não realizam as campanhas massivas porque já atingiram uma alta cobertura vacinal. Eles realizam apenas em áreas, em algumas áreas, e também em casos de situação de risco. A educação em saúde, né, que é uma estratégia eficaz, isso aqui é uma ação para os agentes de endemias, né, estratégia que é eficaz para diminuir a ocorrência da doença nos humanos e animais, informando sobre como prevenir, quais são os animais que podem ser afetados, como que é feito esse controle, né? Como a importância da vacinação antirrábica, tudo isso foi abordado, né, nessa educação em saúde aqui para os agentes de endemias. Né? As políticas públicas de enfrentamento, né, são muito importantes, né, porque elas não são não, a política pública ela não é um direito individual, ela é um direito coletivo, né? Todos temos direito às políticas públicas e no âmbito da saúde, a política pública ela garante o direito à saúde e à prevenção de doenças. Eu trouxe aqui algumas políticas que são voltadas para a raiva, né? Em 1983, esse aqui é a nível global, né? Foi instituído o Programa Regional de Eliminação da Raiva da Organização Pan-Americana da Saúde, né, que visa os países da América. E em 1983 também ocorre a primeira reunião dos dirigentes dos programas da raiva nas Américas para discutir sobre esse Programa Regional de Eliminação da Raiva. E em 2005 surge, né, a Aliança Global de Controle da Raiva. E em 2006, né, a UPAS e a Aliança Global, elas lançam uma iniciativa mundial, né, que é comemorado em 28/9, né, que é o Dia Mundial da Raiva, com o intuito de conscientizar a população sobre a prevenção dessa doença. Em 2015, alguns pesquisadores lançam a Rede Pan-Africana de Controle da Raiva, que é a Paracon, visando, né, controlar a raiva no continente africano, que é um dos continentes endêmicos da doença. E em 2016, né, os órgãos de saúde lançam o Plano Estratégico Global 0 por 30, com o objetivo de eliminar, né, a raiva humana transmitida por cães até 2030. Né? Quem tiver a oportunidade depois de fazer a leitura desse plano estratégico, ele é muito importante para prevenir e ter um controle da raiva até 2030. E lá mostra todas as estratégias de controle e prevenção. E em 2021, né, teve a instituição do Programa Regional das Américas em Animais de Produção, com foco no controle do Desmodos rotundos, que é o morcego hematófago, que é um morcego que
está aí ligado diretamente ao ciclo rural. Por quê? Porque eles se alimentam de sangue e eles veem os bovinos como uma oferta de alimento. Por isso que tem esse enfoque aí do Programa Regional das Américas em Animais de Produção com foco no controle dos desmodos rotundos. Esse aqui é o lema do Dia Mundial da Raiva, que eu mencionei, que ocorre anualmente. Esse foi o lema de 2023. É raiva todos por um, uma saúde por todos, né? Lançado pela OPAS. E no Brasil, né, as políticas públicas, nós temos dois grandes programas. Em 1966 foi lançado o Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, que é aí do Ministério da Agricultura e Pecuária, que é o MAPA, que tem como foco a vacinação dos animais herbívoros, né, a vigilância epidemiológica. E em 1973, né, surge o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, que baseia-se na profilaxia de pré e pós-exposição, na vacinação dos cães e gatos e ações de educação em saúde, né, visando aí o controle e prevenção da raiva no Brasil. Né? E a raiva, como vocês observaram, ela é uma doença que seus aspectos evidenciam a interação da saúde humana e o meio ambiente, que é a saúde única, né, que ela pode surgir aí nessa interface. E ela é uma doença que pode ser agravada por alguns fatores determinantes e condicionantes, como fatores sociais, fatores econômicos, questões de negligência, como eu mencionei, e por isso que é necessário que haja uma sensibilização e educação em saúde sobre a raiva para prevenir tanto os casos humanos quanto os casos em animais. Aqui algumas das referências que foram utilizadas. Eu agradeço a oportunidade. Aqui segue meu e-mail, em casos de dúvidas, e também meu Instagram. Tchau, pessoal.